Se olharmos para todos os lados, a história na existência da humanidade se divide em inúmeras teorias. Há os que afirmam que somos produtos da evolução deste organismo chamado Terra. Outros que acreditam e defendem que viemos de muito distante. Mas, afinal, podemos colocar limites à liberdade criadora do cosmos nos universos? Por exemplo, há alguns anos atrás, o diretório do Observatório do Vaticano, o diretor do Observatório do Vaticano, o Vaticano tem um observatório potente, potentíssimo, em Castel Gandolfo, que é próximo de Roma, e outro na Universidade do Arizona, junto com a Universidade do Arizona. E o diretor desse observatório, que é o José Gabriel Funes, é um PhD em estrelas binárias, ele falou exatamente assim: é óbvio que existem civilizações compostas por seres mais avançados no universo. Não acreditar nisso é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Já estou gravando. Jevaé, meio que brincando mesmo, nome completo. Ademar José Jevaé. Ademar Standard, sem H, não é de modelo Deluxe. É o tradicional. Tradicional. É 53 brazuca anos, total. ufólogo, jornalista. Professor de química. Ex-professor de química. Ex-professor. Ex-professor de inglês. Mas um experimentador. Um buscador, um experimentador. Por que ufologia? Segundo, bem, você sabe que todo jornalista ele tende a procurar um pouco da vida da pessoa que vai ser entrevistada. Não sou uma profunda conhecedora de ti, tá? Mas uma curiosa sobre o teu respeito, sobre o teu trabalho. Segundo relatos que tem aí pela internet e outros dados que eu busquei, você desde os 13 anos já se debruça com certa curiosidade sobre o tema. Daí então você começa a entrar cada vez mais. Isso na tua vida já te acompanha quase a vida inteira. A vida inteira. Então você deita com isso o tempo todo? Sim, as pessoas pensam que eu tomo café da manhã com ET, que no final de semana eu vou passar em Marte, sei lá, alguma coisa. Mas o fato é que eu sou um buscador das evidências desse fenômeno. E um experimentador das tentações que são fazer as teorias sobre esse fenômeno. Eu estipulo como data em que eu comecei, assim, período da minha vida, 12 ou 13 anos. Mas, na verdade, desde antes, me lembram os meus irmãos, desde antes eu já lido com isso. Desde que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler e anos depois o que eu li era livros de ufologia, era livros de revistas de ufologia, como a revista Planeta, e não parei mais. Sempre a minha obsessão foi por conhecer esse fenômeno. Para mim é perturbador, num bom sentido, que nós estejamos sendo visitados por outras inteligências. Nós que só entendemos isso aqui, do que está abaixo dessa atmosfera, nesse mundo redondo de 7 bilhões de habitantes, nós estamos sendo visitados por civilizações que vêm de fora, de muitas origens. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter clara. Não é um planeta lá longe que descobriu a Terra e vem para cá. O universo é cheio de vida. Vida
que na sua maioria é exatamente igual à nossa. 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça. É assim que eles descem dos discos voadores e se apresentam às testemunhas. E isso vem acontecendo assim há milênios no planeta Terra e há décadas investigado pelos ufólogos, desde 1947 aproximadamente, quando a ufologia surgiu. Então, o que para muita gente é uma coisa assim de curiosidade, tal, desperta o interesse, para mim é uma obsessão ter um conhecimento sobre isso. Eu quero ter para mim, mas eu quero compartilhar com as pessoas essa informação. Sai de você, né? Eu, estudando um pouco essa tua vida aí, até com certa admiração, por você não ter desistido, mesmo com todas as dificuldades, e as pessoas que estão no alto escalão de poder e de mando desse país, que parece ser um sacrilégio quando você deixa de acreditar somente na ciência e passa a acreditar como na história do homem, que ele começa com os mitos, as lendas, as crenças, os dogmas, que se transformaram em dogmas, que foram os primeiros contatos desse pseudo-humano, que vai dentro da religiosidade ou não, onde você cita até a revista da qual você é o editor, fala sobre o xamanismo, que eu fiquei interessada sobre o tema também. Olha, esse é um dos métodos mais antigos que a humanidade tem de entrar em contato com outras formas de consciência. Mas você falou em mitos, em mistérios e lendas. Sabe o que é isso que me atrai mais na Amazônia? Eu sou fascinado, e eu acho que eu tenho um pouco de sangue amazônida. Eu sou fascinado pelos casos que eu ouço aqui. Há 20 anos eu descobri a Amazônia. 20 anos eu vim pela primeira vez aqui e andei pelo Rio Negro, fui lá para cima, fui lá para baixo, essa coisa toda. E ao conversar com ribeirinhos, gente muito simples, naquela época muito mais simples do que hoje, inclusive, eles contam muitas histórias. Tem, bastante. E aí eu tento vir pelo menos uma vez a cada 2 anos à Amazônia. Eu tenho as minhas histórias também. Você também deve ter, né? Legal. Quem é daqui tem, não todo pode mundo não tem esse ter. contato. Eu quando converso, quando eu pego meu método de investigação ufológica aqui no Rio Negro, é muito científico. Eu tive que me aperfeiçoar 6 anos na NASA para desenvolver esse método. Sabe qual é o método? Qual é? Eu pego um barquinho, um cara pilotando o motor atrás e falo, caboclo, sobe esse rio e a partir de 2 horas a contar de nossa partida, você para em casa por casa que eu quero conversar com todos os ribeirinhos que a gente encontrar nesse dia na margem direita. Amanhã nós vamos fazer a margem esquerda. Quais dos casos que você foi para investigar que mais te chocou nesses 20 anos aí? Sem falar em Colares, que é um dos casos conhecidíssimos na Amazônia. Pois é, Colares é um outro grupo de ocorrências que nós tivemos aí nos anos 70. Agora, aqui nessa área da Amazônia, e eu me concentro aqui a oeste de Manaus, eu pesquisei a partir de uns 80, 100 quilômetros, lá para Navianas, para ali, que eu gostaria até de poder pesquisar mais. Ali você ouve de tudo, Tatiana, de tudo. E eu ouvia, por exemplo, uma história que os ribeirinhos me falavam assim, olha, nós aqui não vê essa coisa de que o senhor está falando não, seu Jevael. O que nós vê muito aqui é um forno. Eu falei, um forno? Como você já sabe que eles descrevem o que eles veem usando como referência os objetos que eles têm, você pensa um forno de micro-ondas, um forno elétrico, um forno de fogão. Aí um dia descascando mandioca ali com os caras, eles me explicando como é que eles fazem a farinha. Então agora nós vamos moer a mandioca e vamos torrar a farinha. Vamos lá torrar a farinha. Vamos lá torrar a farinha. Sabe onde é que eles torram a farinha? Num tacho de 1,5 metro, 2 metros, dessa profundidade, que é apoiado em cima de uns tijolos ou pedra, ele toca um fogo embaixo, que é o forno. Então, quando os caras veem um objeto com o fundo como se fosse um tacho ou uma bacia, eles não falam que é um disco voador, eles falam que é um forno. Sim, é o forno para eles. Faz a sentido. procissão, a cobra d'água, o fogo corredor, o navio fantasma, a embarcação fantasma, são todos fenômenos da Amazônia. Quer ver uma coisa muito interessante aqui? Para os ribeirinhos, tudo que eles veem de luz é fogo-fato. É o fogo-fato. É o fogo-fato. Por quê? Tem fogo-fato? Tem, claro. A gente sabe que isso é uma coisa totalmente natural. Em áreas encharcadas, onde tem muito material orgânico encharcado, você pisa em cima daquilo, ou nem precisa pisar. Aquela de vez em quando sai bolhas daquele gás, que é um gás à base de fósforo, que aí em contato com a atmosfera, assim, ele faz uma explosãozinha. Mas isso, assim, rende ao solo. Isso acontece direto por aí.
Mas os caras veem, às vezes, um objeto grande passar pelo céu iluminado, parar e voltar e falam, isso é um fogo fato. Os ufólogos têm como certo, são bases de extraterrestres alojadas nas profundidades de rios, mares, oceanos, inclusive rios da Amazônia, e também de bases existentes próximos aos polos, norte e sul, e às vezes em certas regiões montanhosas e de terra firme mesmo. Aqui na Amazônia, nada vai explicar a origem desses fenômenos que são descritos pelos moradores, os ribeirinhos, os caboclos, Sim. saindo de dentro da água, voltando para dentro da água, do que uma base havendo ali. E essa base não necessariamente é uma instalação estruturada, apoiada no fundo, alguma coisa assim. Pode ser uma grande nave que, em vez de ficar na atmosfera, fica dentro da água, que para eles isso não faz diferença nenhuma. E os objetos menores que saem dessa grande nave, que diríamos ser uma nave-banho, os objetos saem, fazem as incursões pelas regiões e depois voltam para dentro dela. Por que a Terra? Não é que a Terra esteja assim... Que todos os organismos existentes nesse universo, então poderia assim dizer, são motivos de investigação para tantos seres que vêm de um lado para o outro? Seria isso? Vamos colocar assim. Da mesma forma como hoje nós estamos explorando o sistema solar, nós hoje temos aí quase 1000 objetos fazendo buraco em Marte, na Lua, tirando fotografia dos asteroides, dos satélites de Saturno, dos anéis de Urano, essa coisa toda. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo isso, outras civilizações também estão fazendo. E há aquelas que já passaram por esse estágio inicial, da nossa precariedade, para nós conseguirmos ir a Marte, mas só conseguimos ir a Marte. Conseguimos ir a Plutão, mas também só fomos a Plutão. E uma máquina que está tirando fotografia com tecnologia de 10 anos atrás. Agora, outras civilizações devem ter passado por esse processo há muito tempo. São civilizações que já têm, não necessariamente assim 100 milhões de anos, mas ele pode ter 100 anos à nossa frente, o que já é uma absurdidade. Claro. Tiver 1000 anos, já é algo assim descomunal. Claro. Uma civilização que esteja 100 anos na nossa frente, é muito possível que nós não tenhamos condição de contactá-la, não temos condição de conversar com ela. Há 1000 anos à nossa frente, pior. É a mesma coisa que você tentar conversar com um formigueiro. E achei de uma coragem legal dos chineses ao falarem que eles querem saber quem são eles lá. Interessante. Enquanto isso. tem algo muito... Fiquei assim, Os chineses são muito conversando. fechados. São demais. Isso, né? Não é? A própria imprensa é muito fechada para dizer o que os países estão investindo, como o caso da imprensa norte-americana, do povo norte-americano, que detém o conhecimento absurdo, dos alemães também, em falar da tecnologia reversa ou não, quer queira quem acreditar ou não em cima disso. E os chineses saem na frente falando que eles vão investigar sim. Quando você se refere a espelho, você quer dizer radiotelescópios. Total, ouvindo radiotelescópios as e ouvir tudo. Claro. Fantástico, fantástico, de uma estrutura gigantesca. Mas olha que interessante. E há pouco tempo, a coisa aí de um mês atrás, foi anunciado que um milionário russo vai investir 100 milhões de dólares no projeto 7. E para quem não tem ideia, o projeto 7 é justamente isso, um monte de antenas, assim, quando a gente fala um monte, a gente fala de algumas centenas de antenas coligadas entre si, no território americano e em outros pontos do mundo, todas conectadas, ouvindo as estrelas. O processo consiste em mandar sinais matemáticos, o que nós já estamos fazendo há 50 anos, esperar que uma outra civilização receba e mande de volta uma resposta, para a gente ter a noção se existe ou não vida fora da Terra. 100 milhões de dólares. Mas como é possível que os cientistas ainda pensem nessa forma de detectar e confirmar a existência de outras civilizações, quando os discos voadores estão pousando no nosso quintal? Mas como é possível que os cientistas ainda pensem nessa forma de detectar e confirmar a existência de outras civilizações, quando os discos voadores estão pousando no nosso quintal?
Que é a prova mais clara de que os Por que eles são tão vida satélite- resistentes em falar sobre isso com a massa? Será que ainda existe? Olha para você ver só. As pessoas ainda estão com aquela visão de que eu não posso derrubar o sistema de crença, eu não posso derrubar o sistema de dogmas, eu não posso ser ecumênico, eu não posso ter um diferenciamento no contexto social, porque eu quero acreditar nisso também. Eles ainda estão resistindo a isso. Há uma resistência muito forte a isso. Por exemplo, Você foi agora, perseguido, claro. de um dos setores que a gente menos esperava que pudesse vir assim um amolecimento nessa conduta firme e rígida, é o Vaticano. Eu tenho a impressão que esse Papa aí, que está surpreendendo a gente em tantos lados, ele vai ser a primeira autoridade neste nível, no mundo, a fazer uma admissão pública sobre isso. Mas quer saber por quê? Primeiro, porque o Vaticano é a instituição que mais sabe sobre discos voadores no planeta Terra, mais do que a NASA, mais do que a Agência Espacial Soviética, mais do que o FBI, a CIA, todo mundo. É o Vaticano. Por quê? Tatiana, é muito simples. Se na França de 1630 alguém visse uma luz, um objeto no céu que pousasse e saísse em criaturas, para quem que essa pessoa ia descrever o fato? Para um missionário local, católico. Claro. E o fato ia ser interpretado como uma nuvem descendo e Jesus descendo dela, por uma escadinha. Tá? Se um mexicano de 1870 visse uma nave em cima da casinha dele, para quem queria contar o fato? Para um missionário católico. Sim. A mesma coisa acontecendo que um índio do Xingu, em 1920, se visse um fenômeno de qualquer natureza, que ele ia contar para o missionário católico, e o missionário católico ia falar para ele, aquilo ali é só um fogo corredor, uma visão divina. E isso acontecendo nas Filipinas, na Austrália, na Coreia, na Rússia, onde quer que houvesse civilização, há 6 séculos lá estão os missionários católicos. Essas informações foram sempre coletadas e mandadas para a Santa Sé. Sempre foram mandadas para lá. Uma hora chegou alguém na Santa Sé que recebia essas informações, provavelmente no começo desse século, no final do século passado, começo do século passado, final do anterior, e falou assim, peraí, tem boi na linha, tem alguma coisa errada. Gente no mundo inteiro descrevendo essas coisas. E aí um cardeal ia falar assim, claro, compadre, você não sabe que existe vida fora da terra? Jesus já falava isso. A casa do meu pai tem muitas moradas. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Então a Igreja Católica, obviamente, é a instituição mais bem informada sobre discos voadores do mundo. Você tem religião? Eu fui batizado católico. Meu primeiro casamento foi na Igreja Católica, mas eu não tive, por exemplo, vontade de batizar os meus filhos. E hoje, se eu tivesse que ter uma religião, eu seria espírita, embora espiritismo não é uma religião. Mas eu sou ecumênico. Eu acredito numa força superior, que difere. Sente essa força em você? Sinto essa força superior. Estou meio descrente dela de uns meses para cá. Sim, fiquei até a ter raiva dessa força de uns meses para cá. Isso mexe contigo emocionalmente? Porque eu recentemente passei por uma tragédia muito séria na minha vida. Minha filha de 28 anos, que era meu braço direito, uma pessoa assim, minha amiga, a gerente da revista UFO, em todos os campos, a pessoa mais importante da minha vida, faleceu de uma maneira trágica num acidente de carro. Isso, sim, durante alguns meses, neste ano, isso foi agora em 7 de março, me tirou do normal. Eu pirei mesmo, eu cheguei até a pensar em me afastar da ufologia, mas é justamente na ufologia em que eu estou encontrando a energia para continuar. Entende? Então, e agora, de uma outra maneira. Eu estou agora vendo a ufologia cada vez mais de uma forma mais humana. E eu estou absolutamente convencido de que nós temos a chance e vamos ter um contato com seres extraterrestres. Mas isso vai depender da gente fazer um exercício, uma ginástica pessoal, moral, intensa para mudar o mundo. Quem são seus principais inimigos? Que te emperraram no início, ou se hoje existe, hoje já acabou? Eu nem lembro o nome deles. Não existem mais? Não existem mais. Os governos sofreram muito com tuas pesquisas, não? Olha, foram muito reticentes? O governo hoje reconhece que o fenômeno existe. Imagina é parceiro hoje? Mais ou menos parceiro, porque esse governo aí só é parceiro dele mesmo, né? Esse governo que está aí só é parceiro dele mesmo.
os seus interesses são aqueles os mais escuros. Não existe, Porque não não existe nenhuma decência, nenhuma moral, mas não vamos nem falar nisso, senão a gente se perde aqui, porque é um dia atrás do outro de decepção com o país que a gente vive, com as autoridades que nós temos. Mas enfim, o que aconteceu? A gente lançou durante uma certa época, uns 10 anos atrás, uma campanha para pedir às Forças Armadas que abrissem seus arquivos secretos sobre UFOs. Abriram? E abriram. No início foram reticentes, mas a gente bateu um pouquinho, a gente não demandou do governo. E a o que gente você pensou que existia? Existia. E o que eu sei que ainda existe ainda não foi liberado. Mas já foram liberadas 7.000 páginas de documentos secretos sobre discos voadores no Brasil, contando como a Força Aérea Brasileira investigou esse tema em pelo menos 4 momentos especiais. Em 1954, imagina você, em 1954, em 69, em 77 com a Operação Prato aqui na Amazônia e em 1986. Agora, se você for olhar a história da pesquisa ufológica oficial no mundo, a França é dada como o primeiro país a ter reconhecido os discos voadores em 1976. Mas não. Quem foi o Brasil. 22 anos antes, em 1954, o coronel João Adil de Oliveira, da Força Aérea, reuniu um grupo de intelectuais, membros da sociedade carioca, na Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro, com a imprensa, e falou abertamente: os discos voadores existem, nós sabemos que eles não são da Terra, sua tecnologia é muito avançada e nós temos que nos engajar na pesquisa disso. Em 1954, meu Deus do céu, os Estados Unidos, que já sabiam de tudo isso e muito mais, faziam todo o esforço do mundo para negar à sua sociedade que isso era verdade, que discos voadores existiam. Roswell é anterior a isso, né? Desse relato. Roswell foi o que inaugurou a política de mentira pública sobre o assunto. Roswell aconteceu em 2 de julho de 1947. No início, todo mundo achou espetacular ter caído uma nave, até o governo falou: caiu uma nave aqui. No dia seguinte, quando os caras foram olhar e viram: meu Deus, essa tecnologia aqui é algo que nós não compreendemos. Eles pegavam as peças do UFO e não tinha rebite, não tinha parafuso, não tinha fio, não tinha botão. O metal era maleado, no entanto não se cortava, nem com maçarico conseguia se fundir. Então eles perceberam que eles estavam diante de uma tecnologia extremissimamente avançada e não terrestre. A partir de então, eles passaram a negar que o fenômeno existia. Aquilo que caiu ali em Roswell foi um balão meteorológico, que isso? E a partir de então, em subsequentes ocorrências ufológicas, o governo intervia pesado no sentido de ridicularizar as testemunhas. O cara viu um disco voador, posado, foi abduzido. Mas você não sabe que ele é louco? Sempre vinha agente do governo para dizer isso. É aquele ufólogo que é muito sério, professor da universidade e tal, esse é outro pirado, e dava um jeito de ser demitido da universidade, alguma coisa assim. Então, houve um complô de manutenção do silêncio, que na verdade os Estados Unidos empurraram para o mundo inteiro. Eles queriam que o mundo inteiro... Dementando o mundo inteiro, né? Isso, dementando. Tornando dementes. E alguns países começaram a se rebelar contra isso. E um dos que publicamente fez isso foi a França, por isso que a França leva o crédito. Mas eu, bairrista como eu sou, nas minhas viagens internacionais eu boto os pingos nos is. Não foi França, não. Foi o Brasil e estão aqui as evidências. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Existem várias correntes que dizem que pesquisadores, cientistas, desde Einstein aí e tudo mais, dizem que podem ter uma intervenção de tecnologia reversa, que eles utilizam. E que Estados Unidos deve ter se apropriado disso também, com boquinha fechada para pegar. E nós tivemos um crescimento aí, vamos puxar aqui depois tecnológico? Da segunda... Totalmente. Houve um saltozinho aí, as coisas não foram normais. Não foram normais. Pois até eu vou te falar o que aconteceu. Pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a brincar com uma experiência perigosíssima, que é a bomba atômica. As primeiras explosões nucleares, que naquela época eram de fissão atômica, quando você tem um conjunto de matéria em que os átomos são de núcleos pesados, eles são rompidos, gerando uma quantidade espantosa de energia, isso atraiu os seres extraterrestres, porque muito mais do que qualquer quantidade de dinamite que você possa imaginar, uma bomba atômica é extremamente mais destrutiva, imensamente mais. E depois, a bomba atômica de fissão nuclear
passou a ser usada como um mero espoleto do passo seguinte, que era a bomba atômica de fusão nuclear, em que se pegam átomos menores, se junta e os núcleos se juntam, liberando uma quantidade espantosa de energia. Essa energia, Tiana, é a energia que move o universo. Então, quando nós começamos a soltar bombinha de fusão nuclear, essas civilizações que sabem muito bem o risco que isso representa para uma espécie, baixaram aqui. O que nós vemos é que há um enorme interesse dessas sociedades pela nossa insanidade nuclear. A coisa é tão séria durante a Segunda Guerra Mundial que começou a surgir um fenômeno chamado de Foo Fighters pelos combatentes. Eram objetos redondos que tinham de 1 metro a 2 metros, que podiam aparentemente se contrair e se ampliar, que seguiam os aviões. Mas os aviões dos aliados e dos inimigos, de todos os lados do conflito. E como esses objetos não atacavam nenhum dos lados do conflito, todo mundo pensava, deve ser coisa dos nossos aliados aí, né? Deve ser coisa. A Alemanha achando que era alguém ali da Alemanha que havia produzido aquilo, Estados Unidos também achando que era ali a Inglaterra que tinha desenvolvido aquilo. Mas os caras se conversavam e falavam, escuta, aquelas luzes que seguiram as nossas aeronaves ontem eram de vocês? Não. E de vocês? Também não. Pô, mas então de quem eram aquelas luzes? Elas atravessavam o bojo dos aviões, elas seguiam os aviões. Passou a haver um acompanhamento das nossas ações bélicas. Você acha que isso foi uma forma desses... Vamos colocar numa linguagem bem comum, dos clãs, dessas pseudo-existências que existem por aí, de várias raças, darem uma olhada aí para esses humanos que estão querendo meio que destruir o equilíbrio, né? A ideia que se tem é de que, primeiro, o homem é parte de alguma coisa maior do que o planeta Terra. É como se ele fosse ele é parte de uma humanidade que não está contida nesse pedaço de pedra que está girando em torno do Sol, mas é uma humanidade que está espalhada por inúmeros planetas, por várias e vastas regiões do universo. Então nós somos parte de algo. Tanto é que esses seres que vêm até aqui têm o nosso formato, porque nós e eles somos parte da mesma coisa. Mas somos um projeto deles? É muito provável que nós tenhamos sido um projeto deles. Tu és da teoria do 12º planeta de Zecharia Sitchin. Olha, foi Zecharia Sitchin mesmo quem fez a mais precisa tradução da Bíblia original. E o primeiro versículo da Bíblia, no início criou Deus o céu e a terra. Já começou errado por aí, Tatiana, porque a palavra Deus utilizada é Elohim. E não Eloá. Eloá com E maiúsculo é Deus. Elohim são deuses, ou seres divinos, mas em multiplicidade. Então, o certo seria, no início, criaram os seres divinos, no sentido de superiores, o céu e a terra. E a partir daí, tudo se modifica. Tudo absolutamente se modifica. Então, nós fomos criados, eu acredito, por civilizações mais avançadas, que já foram chamadas de jardineiros do universo. Jivaé, eu te agradeço de coração. Não, eu que te agradeço. Eu te falei que eu durmo e acordo. Você é o único homem que eu divido e que eu aceito dividir. Aí, Manaus. Aí, ó. Manaus Macaco é um apaixonado. Manaus Macaco. Apaixonado. Foi uma alegria ter feito essa entrevista contigo. Eu me abri bastante. Eu normalmente não falo sobre certas coisas que eu falei contigo aqui. Mas eu senti um clima bom, um momento certo. E eu estou num lugar certo, entre as pessoas certas para falar sobre isso. Eu espero mesmo ter a oportunidade de vir aqui e de trazer meus amigos, que também são ufólogos apaixonados tanto quanto eu, para a gente dividir essa informação com toda a sociedade dessa terra belíssima e abençoada que é Manaus. No que a gente puder contribuir também enquanto informação, que eu sei que você tem vários contribuidores, pegue aqui também, que você tem aqui parceiros. Agora também não só o Maia, temos nós também aqui, você pode contar com a gente. Muito obrigado. Obrigada também. É uma honra. Olha, honra por honra, eu sempre te digo, né? Televisão tá aí para você assistir, a gente tá aqui no SBT, mas tem também o nosso canal no YouTube. Mas eu sempre digo, você tem fome de quê, hein? Quer matar a tua fome? Mata aqui com a gente. Então eu te deixo, olha, toda a paz, todo o amor. Espero contar sempre contigo, tá? Tchau.